Boa noite. Esse é meu estudo do MEI, meu relatório oral, onde basicamente eu vou contar sobre a minha retrospectiva no meu estudo. Bom, em primeiro lugar, algumas observações que devem ser mencionadas. O meu município se trata de um município muito pequeno. Com isso, o número de moradores de rua registrado é muito pequeno. Outra observação é que, ao buscar informações em centros de ajuda sobre no meu município, seja na Secretaria de Saúde ou em outros no mesmo aspecto, eu tive pouquíssimo acesso a certas informações, seja por confidencialidade, mas na minha busca por informações, infelizmente, informações do próprio governo, portanto, legitimadas, eu acabei ficando com uma certa escassez. Entretanto, eu tive algumas orientações sobre como são realizadas pelo governo os auxílios a essa parcela da população, mesmo que pequena. Bom, em primeiro lugar, gostaria de relatar sobre como foi a minha experiência em descobrir quais seriam os procedimentos. Bom, na Secretaria de Saúde, eu fui informado sobre os processos e sobre as principais causas de pessoas estarem na rua. Contextualizando, como eu já disse, o município é pequeno. No meu município, as maiores causas de moradores de rua geralmente são desentendimentos familiares ou pessoas de outros municípios que acabam vindo para o nosso município e ficam morando nas ruas. Não negam a existência de pessoas que estão na rua por falta de condição, mas são uma parcela muito menor das que são encontradas. São encontrados também aqueles que estão na rua por motivo de surto, que são uma parcela muito pequena também. O procedimento realizado pelo município do qual fui informado consiste em pessoas que são alvos de surto, que no caso sofrem surto, são encontradas pelo governo e são auxiliadas, de certo modo, a ajuda necessária. E, a partir desse momento, a maior dificuldade, como mencionado na minha proposta, é justamente a localização dessas pessoas. O segundo maior caso pelo que foi abordado são pessoas de outros municípios que acabam vindo para o meu município, que é denominado Tanguá, e acabam por não terem condição de sair e acabam ficando nas ruas. Nessa situação, é necessário que o governo ajude eles se não irem até a sua casa, seja lá com o motivo de não desejarem, para o abrigo mais próximo. Infelizmente, entre esses dois casos, meu repertório de informações foi praticamente nulo, porque o acesso foi totalmente restrito, mesmo com um município pequeno. Mas algo que foi muito interessante foi a situação da maioria dos moradores de rua, que possuem vários vínculos familiares. Pelo fato do meu município ser um município pequeno, praticamente todos se conhecem. E isso acaba acarretando para pessoas que estão na rua, muito provavelmente por desavenças familiares. E com base nisso, a maior importância, a maior busca do meu município é conciliar essas pessoas. Um minuto. Com base nisso, acaba que o auxílio psicológico acaba sendo o principal fator em ajudar essa parcela da população. Diante disso, o maior direito violado, com base nas minhas pesquisas, seria justamente o auxílio psicológico, que elas, infelizmente, acabam não tendo quando saem de suas casas. Existe sim esse auxílio, mas ainda assim se nota uma certa escassez nele, pois o que define um morador de rua, ou então uma pessoa que está momentaneamente na rua,
precisar de ajuda é justamente a repercussão que essa pessoa estando lá causa. Ou seja, uma pessoa que ficar parcialmente quieto, tranquilo no local, não necessariamente vai receber uma ajuda que uma pessoa que estaria realizando um escândalo receberia, justamente porque a busca por ajudar essa pessoa acaba se tornando menos necessária diante do resto da população, porque ela não está incomodando os outros e, portanto, ajudá-la seria um gasto que às vezes não se convém ao município, mas mesmo que seja realizado não com determinada velocidade. Então, outros dos fatores que muito me chamaram a atenção foram os meios de comunicação que estão dispostos ao município. Poucos, exceto os já citados anteriormente, como as redes sociais do próprio município e as próprias informações que são administradas na Câmara dos Vereadores, são relevantes, são propagandas realmente relevantes que poderiam ser utilizadas para essa situação, justamente pela baixa demanda. Meu município é muito escasso em relação a isso. Ainda possui, mas muita escassez, o que configura um grande problema para essas poucas pessoas. Porque do mesmo jeito que se uma pessoa estivesse passando por alguma dificuldade, por algum problema, o individual dessa pessoa dificilmente receberia ajuda que lhe convém, pois é só um indivíduo em meio a vários. Então, esses foram um dos principais pontos que me chamaram a atenção com base na minha pesquisa. Não nego que meu município ajude em nenhum momento, deixo isso bem claro. Só que a pouca demanda me assusta. Não é algo que eu não me agrade, pois poucos moradores de rua é com um certo conforto, mas a pouca demanda e a pouca, digamos, uma pouca influência em realizar essa ação acaba deixando na boa vontade daqueles que estão no poder de realizarem ou não. Algo a se destacar é que houveram algumas buscas em Niterói e certas pessoas, moradores de rua, e houve uma grande dificuldade em conciliar pessoas que estavam na rua por quererem mesmo em Niterói e pessoas que estavam na rua por quererem estar. Houve um relato que eu presenciei, eu busquei esse relato, onde um senhor, do qual não numerei aqui, mas eu conversei com ele por vários dias, e ao decorrer de toda a nossa conversa, eu pude perceber que o motivo dele estar na rua foi justamente por decisão própria, diante da família, da situação que ele passou. Ele decidiu ficar na rua. E não que ele teve uma família ruim, não é esse o caso. Justamente certos fatores que ocorreram na vida dele o fizeram querer ficar na rua, alegando a tranquilidade de estar na rua, poder ficar tranquilo. E uma das grandes coisas que eu considero que a UF e outros institutos de Niterói deveriam adotar para ajudá-los seria justamente a separação dessas pessoas que buscam ficar na rua, porque essas pessoas possuem uma grande, perdão pelo grito, porque a solução para essas pessoas que estão porque querem estar na rua,
não é necessariamente um abrigo, uma casa. É algo muito menos requisitado do que até mesmo um abrigo. Seria a convivência social, que é algo que faz falta para elas, com base no que eu notei. A felicidade de uma pessoa, moradora de rua, em sequer conversar enquanto está na rua, é alarmante. Minha proposta para a UF, na minha profunda ignorância, seria não uma movimentação de ajudar financeiramente somente, mas a movimentação de essas pessoas que estão na rua, a mobilização de alunos ou até mesmo profissionais em conviver com essas pessoas no sentido de mesmo por 10 minutos do dia ter uma conversa, porque esse simples ato de conversar já atrai uma socialização que às vezes a pessoa que está lá não tem, até mesmo aquela que financeiramente estão precisando, precisa. Essa convivência, o fato de conversar, socialmente é um fator predominante para a ajuda dessas pessoas, para a integração dessas pessoas na sociedade de modo aceitável, por assim dizer. Porque em todas as pesquisas, o apoio financeiro é necessário, sim, não é negado. Mas uma casa para uma pessoa que está destruída por dentro, às vezes não é tão melhor do que a liberdade que ela sente na rua. Porque o psicológico dessas pessoas, justamente por não terem um convívio social tão grande quanto aqueles que têm uma residência, acaba se tornando muito mais frágil. Foi uma dos principais direitos que eu notei, se posso considerar um certo direito, não seriam direitos, peço perdão. Foram os abalos psicológicos que estar na rua. Boa noite. Eu tive que dar uma parada do último pra cá, por isso que o vídeo tá meio cortado. Mas essa seria a parte da autorreflexão de como foi o trabalho. Então, ó, eu escolhendo o município de Itanguá sabia que não ia ter como fazer muita coisa, principalmente porque o município de Itanguá não é tão influente ainda. A gente tá melhorando aos poucos, mas ainda tem. Com base no trabalho, se eu fizesse em Niterói, eu acredito que teria ficado melhor. Mas eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas da minha sala tinham feito em Niterói. Eu queria fazer algo diferente. Queria fazer sobre o meu município, principalmente porque me iria permitir ficar em casa enquanto eu fazia o trabalho e eu andar por onde eu sei. Então, acabei procurando, perguntando para algumas pessoas, mas acabou que eu não consegui pegar as informações que eu precisava. E isso pode ter feito o trabalho ficar um pouco não informativo, não sei se essa seria a palavra, mas eu gostei da conclusão que eu cheguei. Não acho que preferiria outra, porque eu realmente acredito que além dos problemas financeiros, não faz muito sentido as pessoas terem um, uma casa se não se sentem bem nela. Talvez seja até pior, porque algumas pessoas se sentem livres na rua, por assim dizer, poder fazer o que bem quiser, sem responsabilidade. Então isso pode ser um problema bem grande. Claro, eu não quero que fique a impressão de que o problema financeiro que a pessoa deva ter não é importante. É só fazer esse adendo mesmo. Provavelmente alguém deve ter entrado nisso também, mas eu queria fazer desse tipo. É isso, acho que é. Sinceramente, não sei que nota eu me daria pelo trabalho, porque eu deveria ter começado antes, mas não consegui. Então, como autoavaliação, eu digo que eu gostei de onde eu cheguei, qual a conclusão que eu tirei,
E foi mais legal do que eu pensava. Consegui pegar certas ideias que eu já tinha em mente já há um tempo. Então, com uma autoavaliação, eu diria que foi legal. É isso. Acho que acabou o vídeo. Boa noite. Fique com Deus.